Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai comentar o Decreto-Lei 1040 de 69, que dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros e dá outras providências. A dinâmica aqui vai funcionar o seguinte: a gente vai ler aqui todos os itens, todos os pontos do Decreto-Lei, e o que for mais relevante a gente para e comenta em cima, tá certo? Antes da gente começar, deixa eu só pedir duas coisas a você. Primeiro se você gostar aqui desse vídeo, deixa uma curtida nele, tá? Que nos ajuda muito. E segundo, se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá? Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos ao Decreto-Lei 1040 de 69. Só lembrando que é o seguinte, já existia nessa época a Lei 4695 de 1965, que tratava de algumas coisas sobre o Conselho Federal. Esse decreto aqui, ele modifica alguns pontos da lei. Então, vale atualmente, voga atualmente, a forma com que está nesse decreto aqui, tá? Se você quiser conferir qual o conteúdo da Lei 4695, você pode acessar o card aqui, que a gente vai deixar, ou também a descrição do vídeo, tá? Que a gente vai colocar também o link para acesso dessa outra lei que trata mais ou menos desse assunto, tá bom? Mas vamos lá. Artigo 1º. O CFC será constituído por um representante efetivo de cada Conselho Regional de Contabilidade e um suplente, eleito para mandatos de 4 anos, com renovação a cada biênio, alternadamente por 1/3 e 2/3. Então, os conselheiros funcionam dessa forma: o mandato é 4 anos, mas numa eleição elege-se 1/3 da quantidade de membros, passa 2 anos, elege-se o outro terço da quantidade de membros, e assim vai. 1/3 e 2/3 sendo eleitos a cada 2 anos, certo? Essa é a dinâmica. Parágrafo primeiro. Os Conselhos Federais e Regionais de Contabilidade serão compostos por contadores e, no mínimo, por um representante dos técnicos de contabilidade, que será eleito no pleito para renovação de 2/3 do plenário. Então, o técnico, que é mínimo, né, que tem que se ter, vai na votação dos 2/3, tá bom? Parágrafo segundo. Os ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade terão assento no plenário, na qualidade de membros honorários, com direito somente à voz nas sessões, certo? Artigo segundo. Os membros do Conselho Federal de Contabilidade, respectivos suplentes, serão eleitos por um colégio eleitoral composto de um representante de cada regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Parágrafo primeiro. O colégio eleitoral convocado para a composição do Conselho reunir-se-á preliminarmente para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. Parágrafo segundo. O terço a ser renovado em 1971, já que a lei é de 69, né, o decreto-lei, ele está falando do terço renovado de 71, terá mandato de 4 anos a iniciar em 1º de janeiro de 72, em substituição ao terço cujos mandatos se encerram em 31 de dezembro de 71. Então, aí começou aí, né? 72 a 76, depois 74 a 78. Um terço, 2/3. Artigo 3º. Os presidentes do Conselho Federal e Regionais terão mandatos de 2 anos e serão eleitos entre seus respectivos membros contadores, admitida uma única reeleição consecutiva, não podendo o período presidencial ultrapassar o término do mandato como conselheiro. E aqui é um ponto, tá? Porque a lei que eu fiz menção, a lei 4695, lá de 65, falava que o mandato era de 3 anos. Aqui está sendo posto que é de 2 anos, que é o que a gente segue até hoje, tá? Artigo 4º. Os membros do Conselhos Regionais de Contabilidade, respectivos suplentes, serão eleitos pelo sistema de eleição direta através de voto pessoal, secreto e obrigatório.
aplicando-se pena de multa em importância correspondente a até o valor da anuidade ao contabilista que deixar de votar sem causa justificada. Artigo 5º. As eleições para o Conselho Federal e para os regionais serão realizadas no máximo 60 dias e no mínimo 30 dias antes do término dos mandatos. Artigo 6º. O mandato dos membros e respectivos suplentes do Conselho Federal e dos regionais de contabilidade será de 4 anos, renovando-se com a sua posição de 2 em 2 anos. Alternadamente, 1/3, 2 anos, 2/3, 2 anos, 1/3, 2 anos, 2/3. Artigo 7º. O exercício do mandato do membro do Conselho Federal e dos regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados, além das exigências constantes no artigo 530 da CLT e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas: cidadania brasileira, habilitação profissional na forma da legislação em vigor, pleno gozo dos seus direitos profissionais, civis e políticos, inexistência de condenação por crime contra o fisco ou contra a segurança nacional. Então, para ocupar um cargo no Conselho, é preciso atender essas exigências aqui, tá bom? Parágrafo único. A receita dos Conselhos Federais e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional. Artigo 8º. Os servidores do Conselho Federal e Regionais se aplicará o regime jurídico da CLT. Artigo 9º. As eleições do corrente ano para os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade serão realizadas nos termos deste decreto-lei até os dias 30 de novembro e 20 de dezembro, respectivamente, ficando sem efeito as eleições realizadas nos termos do decreto-lei 877 de 16 de dezembro de 69. Artigo 10º. Isso aí diz respeito às eleições, as primeiras, né, após a vigência desse decreto-lei. Artigo 10º. Conselho Federal de Contabilidade, com a participação de todos os regionais, promoverá a elaboração e aprovação do Código de Ética Profissional dos Contabilistas. Hoje é a NBC-PG 01, né, esse código. Parágrafo único. O Conselho Federal de Contabilidade funcionará como um Tribunal Superior de Ética Profissional. Porque quem julga em primeira instância é o regional, mas aí você pode apelar, subir para a segunda e última instância, se você estiver sendo punido eticamente, dentro da ética profissional, né? Então, você pode subir para o Conselho Federal, e lá existe o Tribunal Superior de Ética Profissional. Se você não aceitar a decisão da primeira instância, que é na regional, você pode subir para tal instância, tá bom? E o artigo 11, que é o último, apenas diz que este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto-lei 877, de 16 de setembro de 69, e demais disposições em contrário. Brasília, 21 de outubro de 1969, tá bom? Então, esse aqui é basicamente o funcionamento o funcionamento profissional do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Como funcionam os mandatos, como funcionam as eleições, os prazos e afins, tá certo? E esse é o vídeo, tá? Essa é a aula, tá certo? Se ficou aí alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui abaixo que a gente troca essa ideia, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo do vídeo. E vamos encerrar só repetindo aqui, reforçando aqueles dois pedidos do início. Deixa uma curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.